Bom dia, boa noite, boa tarde, independente do horário que você está nos assistindo. Estamos mais uma vez aqui no Contra-Argumento e, novamente, eu tenho uma pessoa do Corpo de Bombeiros de Itumbiara concedendo seu tempo para nos orientar sobre os problemas da cidade e também é um cidadão de Itumbiara que ele vai dar o ponto de vista a respeito da situação da cidade, os eventuais acontecimentos. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos vereadores da cidade e, consequentemente, aos seus chefes de gabinetes e outras pessoas do gabinete deles, que eu fiquei sabendo que vocês estão assistindo meu podcast. E também fiquei sabendo outras coisas, que eu fiquei muito feliz. Mas eu vou dar um aviso para os vereadores. Para os 11 vereadores, para os Eurestes, não. Não fiquem chateados comigo. Não fiquem irritados comigo. Eu não vou inventar nada a respeito de vocês. Eu simplesmente estou fazendo um dossiê baseado no que eu encontro no site da Câmara Municipal, que é o reflexo do trabalho de vocês. Nada mais que isso. Então eu não vou inventar nenhuma história, não vou dar meu ponto de vista a respeito do trabalho de vocês, sequer eu farei isso. A única coisa que eu estou fazendo, e termino essa semana, e essa semana eu começo a gravação dos vídeos, vai ser apresentar para a população da cidade o que os vereadores estão fazendo. Eu estou coletando todos os projetos de cada vereador e vou relacionar isso. E vai ter um vídeo especial de cada vereador da cidade. Vai ser ótimo. A população vai tomar conhecimento do que os nossos vereadores, o que eles andam fazendo pela cidade. São projetos interessantes. Eu já posso adiantar que o pastor Ailton, apesar que eu não gosto de chamar ele de pastor Ailton, ele é o vereador, eu não costumo misturar. Mas ele me surpreendeu. Até agora, os projetos mais interessantes são dele e úteis para a população da cidade. Os demais eu já não posso dizer que são tão úteis, mas até o momento, os projetos do pastor Ailton eles são muito bons. Eu já vi alguns trabalhos do pastor Ailton pelo Instagram dele, eu acompanho ele, acompanho outros vereadores também. Ele também tem atividade dentro da causa animal, que eu simpatizo muito. E outras coisas que eu já vi ele cobrar, como por exemplo, essa semana eu vi ele postando um vídeo a respeito da limpeza de um terreno, que o mato estava alto. Isso também é muito importante. Inclusive, meu convidado de hoje tem até uma certa ligação com esse tipo de problema que acontece pela cidade. Bom, então era isso. Eu queria fazer esse agradecimento a vocês e dizer para aguardarem que essa semana já vai começar esse dossiê. Eu estou chamando ele carinhosamente de dossiê raio-x, que é para mostrar o que cada vereador faz. Então, essa semana, se tudo correr bem, em torno de 15 horas, eu devo estar postando o primeiro vídeo. Certo? Bom, continuando então, eu estou aqui com uma figura que ela é muito comunicativa, que eu acompanho ele pelas redes sociais já tem um tempo. Ele é extremamente ativo na parte de comunicação, consequência do trabalho dele. Sargento Tiso, é um prazer receber o senhor no Contra-Argumento. Obrigado pelo seu tempo. Inclusive, a gente tinha agendado a entrevista do sargento para um pouco mais cedo, ele teve um empecilho e tivemos que começar mais tarde, mas isso não vai atrapalhar em nada. Sargento, por favor, apresente-se, faça uma breve introdução, o seu currículo é extenso, parece que todo bombeiro de Itumbiara tem um currículo extenso, né? O Tenente Juliano, ele veio aqui, o currículo dele também é enorme, muito bom. Então, assim, são pessoas que parece que vocês passam a vida toda estudando e no final não. Em determinado momento, resolve entrar para o Corpo de Bombeiros, né, e vem aquele currículo extenso, várias formações, graduações, 2, 3 graduações. Isso é muito engraçado. Já é a segunda pessoa do Corpo de Bombeiros de Itumbiara que eu vou entrevistar que tem um currículo tão bom. Né? Muito bem, Walter, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar levando à população, através do seu podcast que eu acompanho. Aceitei o convite, dada a sua postura no seu podcast. Muito obrigado. Muito bem trabalhado. Acompanhei várias entrevistas Que bom. de algumas autoridades políticas, do meu comandante, Tenente Coronel Juliano, a quem muito admiro. E fiz questão de estar aqui hoje para trazer para a população um pouco do nosso dia a dia, um pouco do Fabiano Tiso, um pouco do Sargento Tiso. Então, é uma oportunidade ímpar, tá? Eu que agradeço. Pois bem, eu tenho 46 anos,
averbei mais de 14 anos antes de entrar no Corpo de Bombeiro, ou seja, por mais de 13 anos e trabalhei como CLT, passando por várias áreas. Dado o momento da minha vida, optei por prestar concurso público. Fui aprovado para a Secretaria de Defesa Social em Minas Gerais, onde eu servi por 3, quase 4 anos. Depois a Agência Prisional, que hoje é a famosa Polícia Penal, onde eu também servi. Depois fui aprovado aqui no estado de Goiás também para a Agência Prisional. E posteriormente, Corpo de Bombeiro, onde eu estou. Eu falo que para ser bombeiro não basta ter vontade, tem que ter vocação, tem que realmente gostar e amar a profissão. Que no contexto geral, você sempre, embora tenha muita dinâmica, né, várias áreas de atuação no Corpo de Bombeiro, num contexto geral você sempre está lidando com tragédia. Então tem que ter um psicológico bem trabalhado e uma dedicação ímpar. Sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Público Material, técnico em tanatopraxia, técnico de segurança do trabalho, formado em Gestão de Segurança Pública e agora discente no curso de Medicina. Então, assim, eu acho que a única coisa que ninguém te tira é conhecimento. Então, meu tempo que seria ocioso, eu estou aproveitando ele para adquirir conhecimento. É algo que me faz bem. É isso. E pelo visto, você não deve ter mais tempo ocioso, né? Não tem. Eu tenho um filho de 11 anos, que é o Natan, a quem eu dedico muito da minha vida a ele, porque quero formar um grande homem. Então, todas as atividades ele eu acompanho, no jiu-jitsu, no futebol, na natação, na escola. Então, assim, é bem trabalhado mesmo o meu tempo. O senhor tem uma vida cheia, pelo visto. Graças a Deus. É muito cheia, porque... Se me tirar isso, eu adoeço. O trabalho de ser um bombeiro, ainda mais aqui no Biara, parece que anda tendo tantas ocorrências, sargento. Acidente de caminhão, por exemplo, carro na cidade pegando fogo, caminhão na estrada pegando fogo. Parece que está ficando comum isso. Nós temos uma cidade que está em progresso. Eu entendo que essa verticalização da cidade, essa construção de edifícios, a vinda de algumas empresas, o aparecimento de faculdades, isso traz um aumento populacional, consequentemente um aumento do fluxo do trânsito e, consequentemente, mais acidentes, né? Porque você pode ter uma via bem sinalizada ou não, e ela estando bem sinalizada, você tem um outro problema, que é a imprudência do motorista. Então, o acidente ele é rotina, mas eu te trago uma notícia boa. Nós tivemos uma redução no índice de acidente de trânsito dos últimos 4 anos para cá, né? Dado a vários fatores. Primeira coisa que eu estou falando aqui do Corpo de Bombeiro. Eu tenho um índice do Corpo de Bombeiro. Então, aquilo que o SAMU atende, eu não tenho acesso a quantas ocorrências foram. Claro. Né? Mas no decorrer do 193, o nosso trabalho de campo, com serviço preventivo, o serviço de educação nas escolas, o serviço de panfletagem, aquele serviço que a gente faz nas estações como Carnaval, Semana Santa, Operação Férias, isso traz uma redução de acidentes. O que não implica que os acidentes sejam graves, né? Mas tem acontecido muita emergência clínica, e isso tem levantado um alerta para nós. São aquelas ocorrências de AVC, infarto, né? E em pessoas jovens que antes não tinham. É bom a gente deixar isso... Aliás, todos os pontos da entrevista, é claro que é interessante deixar tudo muito bem definido para quem está assistindo a gente. Então, a emergência clínica seria como se fosse um mal súbito. Isso, exatamente. O senhor acabou de comentar um AVC, um infarto, isso, né? É um problema de saúde, na verdade. É um problema de saúde que tem aumentado muito pós-pandemia. E só de curiosidade, o Corpo de Bombeiros, ele faz esse tipo de atendimento também? Isso não deveria ser do SAMU? Nós temos duas atividades bem distintas, embora parecidas em alguns aspectos, né? O bombeiro ele tem um sistema mais americano. Liga, o telefonista filtra, despacha a viatura dentro de 1 minuto. O SAMU, você liga, passa por uma atendente treinada, essa atendente passa para um médico, e o médico vai decidir se vai mandar uma viatura mais avançada ou uma viatura mais básica. Descobri esse atendimento do SAMU semana passada, né? Inclusive. Então, são sistemas diferentes de atendimento. Se você for lá atrás, quando foi criado o SAMU, não sei se vocês lembram do acidente da Princesa Diana, correndo os paparazzi, e lá tinha uma viatura escrita SAMU. Essa viatura ficou um bom tempo parada
fazendo procedimentos mais avançados nela, tentando ali salvaguardar a vida. E daquele contexto para cá, aproveitaram o ensejo e fizeram disso um lobby político e criaram o SAMU. E quando foi criado o SAMU, a ideia era que, quando você tivesse uma emergência, haveria essa filtragem, o seu nome iria para uma lista do SUS de urgência ou emergência, e se fosse uma coisa mais grave, você já seria modulado para ser atendido numa cirurgia ou algo nesse sentido. Isso foi se desviando, porque, como todo brasileiro, né, nós temos o péssimo hábito de sermos corruptos. Eu falo no contexto geral. Claro. Então, algumas pessoas desviaram isso, cobravam propina para conseguir vaga, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. E hoje acaba que o SAMU faz quase que a mesma coisa que o bombeiro, que é ligou, filtra, vai, pega e leva para o hospital. Pegou, então é um leve trás, né? Como o bombeiro faz. Só que, óbvio, eles têm no interior o médico e o bombeiro não tem ainda nos interiores o serviço médico. Tem um serviço de técnicos socorristas. É um sonho nosso, com a formação de alguns bombeiros médicos, criar essas unidades avançadas no interior. Só de curiosidade, sargento, essa é a sua intenção na hora de graduar para medicina? Eu tenho um sonho de atuar na emergência. A emergência, eu acho que ela faz do médico um grande médico. Entendi. Eu tô perguntando porque o senhor já é do Corpo de Bombeiros e leva uma vida bem diferente de um médico. Sim. Então, como o senhor está procurando a graduação, eventualmente vai ter que escolher daqui a pouco o caminho ou só a medicina, como médico, ou vai atuar como médico dentro do Corpo de Bombeiros, que é bem diferente. Eu vou estar quase aposentando quando eu formar, né? Mas eu pretendo atuar um tempo ainda na urgência e emergência, que ali você tem que aplicar tudo que você aprendeu no seu curso em frações de segundos, né? Então, eu acho que todo médico deveria passar por esse procedimento de urgência e emergência. Tem os médicos especialistas de emergência, né, na verdade, Sim. mas são nem todos os médicos, como você acabou de falar, que todos deveriam participar, mas nem todos participam da emergência. Uma coisa é você está dentro do ambiente intra-hospitalar, outra coisa é você está na unidade de salvamento avançado, lá na rodovia, tem que fazer um procedimento invasivo no paciente lá, né, sem muito recurso como tem no hospital. Em um ambiente completamente Né? desprotegido, sem Isso, nenhum hostil. tipo de... Eu faço ideia, não sou bombeiro, mas eu imagino. Inclusive, semana passada, quando eu disse que eu descobri qual a forma de atendimento do SAMU, porque eu tive que ligar para o SAMU na Expoagro, que está tendo... Não, Tecnoagro, aquela feira que está tendo aqui em Sim. Itumbiara agora. E aí eu fui fazer uma entrega naquele setor e uma pessoa que estava montando um dos estandes, algo muito pesado caiu na cabeça dele, fez um corte muito fundo e saiu muito sangue na ocasião. E aí aquela correria, todo mundo correndo, a gente parou, estava passando pelo local, e aí eu liguei pro SAMU. E aí eu realmente tenho uma atendente, que ela, depois de fazer uma série de perguntas, que eu achei estranho, não denegrindo o atendimento do SAMU, mas ela ficou em torno de 4 ou 5 minutos me fazendo perguntas e algumas nem havia necessidade. Aí ela me passou pro médico. E o médico falou, não, pode levar para o municipal então, porque não temos nenhuma viatura disponível no momento. O que é perfeitamente compreensível, né? Afinal de contas, o município tem um número limitado de viaturas, igual o Corpo de Bombeiros ou Sim. Polícia Militar. Sim. Então lá não é um local que tem um número infinito que vai atender todas as ocorrências em determinado momento. Mas eu achei um pouquinho demorado o atendimento. São formas diferentes de atuação. No SAMU você tem um médico, tem um CRM, ele tem a competência legal, né, por despachar ou não uma viatura. O bombeiro já não tem isso, o bombeiro ele vai triar dentro daquele parâmetro que ele tem, que é um POP, procedimento operacional padrão, e ele vai despachar. A gente não despacha a viatura se nós realmente não tivermos viatura. Às vezes tem outras reservas lá no quartel, mas eu não tenho o efetivo necessário para compor as outras viaturas. Então, se uma estiver empenhada, realmente naquele momento fica sem um atendimento. Perfeito. Outra coisa que eu esqueci de comentar, mas eu vou explicar agora para quem está assistindo. Essa entrevista, ela não é entrevista apenas com o Sargento Tiso. Ela também é entrevista com o cidadão de Itumbiara, o Fabiano Tiso. Eu acho que eu não comentei isso ainda. Mas é que em determinado momento eu farei perguntas para ele, fora do escopo profissional dele, que ele vai dar o ponto de vista pessoal. Não como
de um sargento do Corpo de Bombeiros, mesmo porque o assunto vai ser completamente fora do bombeiro. Isso tem que ficar bem claro também. Bom, sargento, vamos começar com uma abordagem mais simples. Me fala um pouco sobre esses acidentes de caminhão que está tendo na BR, aqui bem próximo a Itumbiara. Parece que está pegando fogo. Eu já vi uns 3 nos últimos 2 meses. Me corrija se eu estiver errado. Caminhão que pega fogo, está tendo óbito. É, isso é imprudência de um motorista? O que está acontecendo? Olha, antes de mais nada, eu quero frisar que nós estamos à disposição da população 24 horas por dia. E nós temos uma equipe técnica treinada para fazer desencarceramento, salvamento desse tipo de acidente. Esse aumento no fluxo de acidentes, principalmente nessa BR-153, ele está muito relacionado, e aqui vem uma polêmica, às condições da via. Eu não posso aqui me esquivar de dizer isso. Tivemos recentemente uma saída de pista, aqui em frente ao posto fiscal, praticamente quase em frente ao posto fiscal, em que o condutor perdeu o controle do caminhão. Isso foi filmado por uma câmera de segurança de um motel que tem lá perto, e acabou acertando um poste, o caminhão ficou energizado, um acidente que teoricamente era simples, se tornou complexo, a vítima teve um trauma abdominal severo, e decorrente de um buraco, em uma via privatizada, né? Então, esse socorro nessas vias privatizadas, a primeira resposta, ela é e tem que ser da concessionária que administra a via. Pode estar dentro de Tumbiara, a primeira resposta é deles. Se o cidadão entender que está demorando, ele pode acionar o bombeiro? Ele deve. Nós estamos aí para também atender, né? A gente vai fazer contato e vai deslocar até o local. Então, o aumento nesta via é em decorrência das condições. O fogo, geralmente, ele acontece quando ocorre o travamento do freio desses caminhões. Má manutenção, uso indevido do freio, excesso de carga, excesso de velocidade. Então, isso faz com que aqueça essa lona e ali começa um princípio de incêndio. E se o caminhoneiro não agir rápido, propaga e vira um incêndio. E apagar fogo em veículo de grande porte é, dependendo da carga, muito complexo. Isso que eu ia perguntar para o senhor agora, porque, bom, basicamente tudo leva a crer que é imprudência. No final, a gente percebe que é isso. O senhor relacionou vários detalhes aí que são relacionados é tudo sobre manutenção, e se não há manutenção, foi imprudência da parte desse motorista. Não querendo culpar, mas é a verdade. Em segundo lugar, a pista está numa condição ruim. Muito obrigado pela sua sinceridade. É difícil acontecer de aparecer uma pessoa, ainda mais de segurança pública, que tem alguma ligação com o Estado, admitir algo assim. As pessoas geralmente são superficiais e fingem que esse problema não existe, mas na verdade ele existe, tanto é que eu acho que vai ter uma votação ainda para não ser dobrado o valor do pedágio dessa BR agora, não é? Eu acompanhei o prefeito da nossa cidade, Johnny, ele foi com uma comitiva até Brasília, Isso. tentar não deixar esse pedágio subir até que a via esteja em condições, porque nós estamos numa transição da antiga concessionária para a nova concessionária. Sim. Então, eles pediram lá, pelo que eu li, para que não ocorra esse aumento enquanto a via não estiver em boas condições. Eu não tenho problema nenhum em dizer da condição da via, porque antes de ser bombeiro eu sou um cidadão, eu pago meus impostos, eu uso essa via, eu pago meu pedágio e uso muito, porque eu presto treinamento em alguns lugares, então constantemente estou viajando. Já perdi pneu, já quebrei para-brisa por causa de pedra solta, já tive saída de pista, tudo em decorrência da má condição da via. E já processei a concessionária anterior em decorrência disso. Então a gente tem que realmente cobrar, porque nós estamos sendo lesados, né? O Corpo de Bombeiro já teve pneu das viaturas atingido nesses buracos. E a gente espera que, com a chegada da nova concessionária, e é uma concessão, não é o Estado, é uma empresa privada, que ela cumpra as diretrizes do seu contrato. E que ela faça o que tem que ser feito, que é manter a via, deixar viaturas de emergência à disposição, viaturas de combate a incêndio à disposição, e que tenha equipe treinada para atender. É o que a gente espera. Então eu, como cidadão, espero isso. Na qualidade de bombeiro, se tiver ocorrência, eu vou atender, independente se está privatizado ou se não está. Eu estou ali para prestar um serviço para a comunidade. Agora, como cidadão, eu devo cobrar sim. E cobro. Perfeito, muito bom. Não esperava diferente. Continuando, sargento, sobre o acidente que o senhor mencionou, a concessionária foi acionada
E ela prestou socorro a esse caminhoneiro? Não, nós chegamos primeiro que eles. Ah, sim. Né? O pessoal acionou a gente, tinha material energizado, o caminhão, então nós locamos primeiramente, acionamos eles, posteriormente eles chegaram até o local, fizeram isolamento de via, a PRF já chegou, e aí cada órgão atua dentro da sua área. A PRF faz a checagem documental, eles fazem isolamento de via, a gente faz o socorro que tem que ser feito. Inclusive, sobre o isolamento de via, eu descobri há pouquíssimo tempo por que é feito o isolamento de via. Eu não acreditei na justificativa, mas eu fiquei sabendo há pouco tempo que a Polícia Rodoviária Federal, ela fecha o local do acidente, mesmo quando, por exemplo, hajam 3 pistas. Então, assim, o acidente aconteceu no acostamento. Teoricamente, as 3 pistas estão livres. A polícia vai e fecha, não deixa ninguém trafegar. Porque o motorista, quando ele vai passar do lado do acidente, ele fica filmando, observando, perde a atenção e causa outros acidentes. E pode passar por cima da equipe de socorro. Isso, Né? também. Então, a gente às vezes trava um pouquinho o trânsito ali por questão de segurança mesmo do socorrista, que você tem que entender que tem motoristas que estão conduzindo os veículos sob efeito de substâncias psicoativas. Para ser mais claro, uso de ribite, drogas, cocaína, bebida alcoólica. Então, essas substâncias tiram o tempo de resposta desse condutor, cria alucinações, e mesmo que é tanto de luz piscando lá, cone, ele pode vir e lamber tudo, né? A gente fala no linguajar bem vulgar, passar por cima de tudo. Então, a gente às vezes opta por isolar, porque mesmo que tenha alguma colisão, até chegar na gente lá, demora um pouco. Eu só não acreditei no motivo, não é possível. Não, Mas claro que é possível. É ser humano, né? isso Normal. mesmo. Não é de se espantar, não. Surpresa de ninguém. Mas enfim. Bom, esse acidente, um acidente que tem que o veículo fica energizado, é extremamente complexo resolver isso, ou simplesmente pede para a concessionária de energia cortar a Olha, energia e resolve? dependendo da situação, não dá nem para a gente aproximar. Tá? Então, dependendo da voltagem, e o bombeiro tem um treinamento para isso, saber se é uma rede de 3.000, se é uma rede de 220, e a gente consegue dimensionar isso. Não a voltagem exata, mas se é alta tensão ou baixa tensão. Para ser A mais claro. distância é imensa, não é? Que a gente tem que ficar para ter segurança? Existe uma coisa chamada arco voltaico, né? É uma área de risco, então a gente isola bem a área, mas nesse caso lá deu para trabalhar, né? Os pneus estavam preservados ainda, nós temos luvas apropriadas, temos equipamentos para estar atuando. Então a gente conseguiu retirar o motorista. Eu só tenho, assim, boas recordações do Corpo de Bombeiros de Tumbiara. Até onde eu já vi a atuação deles é impecável, consegue resolver problema. E como eu brinquei com o Tenente Coronel Juliano aqui, eu até falei pra ele, vocês salvam vidas. E aí ele me corrigiu, quem salva é Deus, mas ele usa a gente. Isso, é um mecanismo. Mas é muito interessante isso aí. A gente recebe críticas também, as críticas construtivas são bem-vindas. O Tenente Coronel Juliano, ele é muito aberto à tropa, ele ouve muito, e quem escuta muito, né, se torna menos carrasco, se torna mais propício a ser bem-quisto também pela tropa, e isso, hoje nós estamos numa dinâmica muito boa dentro do nosso batalhão. Então, tá muito coeso, todo mundo falando na mesma linguajar, né? É lógico que o bombeiro também falha. Nós também falhamos. Mas eu imagino que com o Tenente Coronel Juliano, deve ficar bem mais fácil a vida de vocês, né? Eu ouvi na entrevista dele e concordo. Nós temos muito a melhorar ainda. Nós procuramos essa melhora diariamente, nós treinamos diariamente. Existem falhas, existem atendimentos que são mais complexos, que demoram mais, né? E a gente, recentemente nós tivemos aí, eu sei que você vai entrar nessa questão do catamarã, que veio à deriva, né? Sim. Então, houve realmente um atraso na resposta. Mas foi um atraso, não querendo aqui justificar, já justificando, em decorrente das informações desencontradas. Veja bem, você tem uma embarcação com 24 pessoas à deriva, certo? As ligações chegam e caem, não se completam. Fala um pouquinho e desliga. O atendente, o telefonista, ele é treinado para escutar os sons ao fundo. Aí você tem um ambiente de barulho, de som. Então você sabe que está alcoolizado, sabe que tem ocorrência mesmo, sabe que não tem ocorrência. Você imagina a complexidade que é você pegar uma embarcação 10 horas da noite, colocar na água para checar uma informação dessa. Então a gente vai pegando essas informações até que o bombeiro de Minas recebeu um chamado, conseguiu uma pessoa mais calma, filtrou melhor, chamou no meu celular, eu liguei aqui no quartel, as equipes já estavam na água. Então, assim,
A todo momento o telefonista pedia, quero falar com o responsável pelo barco, quem que está conduzindo o barco, que seria a pessoa mais apropriada para falar o que estava acontecendo. Era pane seca? Era pane mecânica? Estava submergindo? Estava pendendo para um lado? Não estava? Que ponto você estava do rio? Então estava muito desencontrado. Até que a gente montou uma equipe e já levou mergulhador, levou cilindro, levou guarda-vida. Por quê? A gente foi preparado para o mais grave. As nossas embarcações são canoas com motor de popa, proa aberta. É necessário que o bombeiro tenha esse tipo de embarcação. A gente trabalha muito com resgate de corpos. Na grande maioria das vezes, quando a embarcação vai para a água, vai para fazer um serviço preventivo, acompanhar alguma embarcação numa procissão, ou para fazer resgate. E eu não posso ter uma embarcação, uma lancha de fibra maravilhosa, que não é funcional para o corpo de bombeiro. Então, à noite, as luzes de navegação ficam prejudicadas. A gente usa lanterna. É muito mais arriscado para as equipes trabalhar no período noturno do que no período diurno. Então, a gente filtrou bem isso e depois que filtrou, foi lá e desenrolou a ocorrência de forma rápida, segura e eficiente. Entendo. Certo? Eu ia perguntar, já que o senhor entrou nesse assunto, alguns meses atrás, talvez 3, eu não tenho certeza agora, teve um outro incidente de uma embarcação que parece que ela bateu em algo e estava começando a afundar. Não, esse outro catamarã, essa outra embarcação, ela é legalizada, o marinheiro é habilitado e o proprietário também é habilitado. Eu me sinto aqui na obrigação de não citar nomes, né? Questão ética mesmo. Perfeito. Então, ela teve um furo muito pequeno, talvez nem tenha sido naquele dia, e ele foi enchendo de água aos poucos. Quando eles foram até a ilha, no retorno, o marinheiro percebeu que ela começou a adernar, e aí ele teve a habilidade de jogar ela para a margem. E foi o que salvaguardou todo mundo. Nós tínhamos um outro catamarã também legalizado ali, ele ajudou a transportar essas pessoas até a chegada do Corpo de Bombeiro. E nessa ocorrência, quando nós chegamos, nós não precisamos rebocar ninguém. Né? O catamarã chegou a submergir uma parte dele e o nosso trabalho depois foi de reflutuar ele. Né? Então, as pessoas ajudaram assim como ajudaram nesse outro caso, aí, que é reincidente. Esse último caso aqui em Itumbiara, a embarcação ela é reincidente no mesmo problema. Mas pelo que eu estou percebendo, todas as embarcações estão legalizadas, os marinheiros têm arraiz, né? Arraiz. Nesse último caso, a embarcação tem algumas pendências. Pendência documental, pendência de iluminação, quantidade correta de colete salva-vida. Então, o que nós fizemos dessa vez? Como foi reincidente, nós notificamos a Capitania dos Portos. Então, eles foram notificados sobre esses problemas. Como foi reincidente, nesse segundo incidente agora, nós não conseguimos documentação do proprietário ou do marinheiro. Se negou a fornecer isso para o Corpo de Bombeiro. Nós poderíamos ter tomado outras providências naquele momento. Mas... Dá licença, deixa eu cortar o senhor, Sim. Senão vai passar. Ele não é obrigado a se identificar? Sim, ele é obrigado a se identificar. Só que nós temos 24 pessoas na embarcação, para 4 bombeiros. Eu não vou perder tempo em discutir com alguém ou conduzir para a delegacia enquanto eu tenho 24 pessoas me esperando para o socorro. Claro. Então a nossa preocupação foi o quê? Levar todos para a margem com segurança. Certo? A polícia militar já estava guardando lá no local. Só que aí nós não conseguimos mais identificá-lo. Então ele fugiu do local, não se identificou? Eu não quero usar essa expressão fugiu do local. Né? Mas como no primeiro momento nós já tínhamos a identificação dele, que no primeiro momento nós conseguimos identificá-lo. Então nessa notificação ao Capitania dos Portos, foi informado o nome dele, CPF e tudo. Eles são de Minas Gerais. É porque eu imagino que o barco é como o carro, né? Você é obrigado a se identificar para a autoridade policial. E o que nós queremos? Queremos que explore o turismo mesmo, que aproveite o rio, que se divirtam, mas dentro daquilo que preconiza a lei. Né? E que quando for abordado por uma autoridade, que seria o Corpo de Bombeiro, ou Marinha, ou Polícia, que se identifique. Eu me identifico, já fui abordado várias vezes pela Polícia Militar, enquanto eles não pedem meu documento, eu não falo nada. Pediu, eu apresento. Né? Então a gente tem que respeitar o profissional que está trabalhando. Lembrando que por lei você é obrigado a se identificar, tem esse detalhe ainda. O Corpo de Bombeiro também. O Corpo de Bombeiro é uma autoridade com poder de polícia. É um policial militar também, né? É uma autoridade com poder de polícia. Então é o seguinte, o que aconteceu nesse caso a pessoa ela evadiu do local, não se identificou, mas é claro que a preocupação do Corpo de Bombeiros era salvar as pessoas. Eu perguntei imaginando assim,
Depois que foi feito o salvamento, aí identifica o marinheiro, no caso. Aí eu tô te passando informações como assessor de imprensa do quartel. Quem estava no local, que era o subcomandante e as guarnições, nos informaram que quando chegaram até a margem não foi possível fazer a identificação do mesmo. Perfeito. Então eu vou manter assim como está no raio. Ó, outro detalhe que eu gostaria de saber é permitido navegar à noite, normalmente, como no período do dia? Tendo as luzes de sinalização e a documentação devida, tranquilo, tranquilo. Tá? Essa fiscalização de embarcação cabe à Capitania dos Portos, à Marinha do Brasil. No entanto, se a embarcação estiver oferecendo risco a banhistas ou a terceiros, o bombeiro pode, em loco, inclusive reter essa embarcação. Que Então, fique claro isso. o detalhe da embarcação não possuir a quantidade de coletes de acordo com a quantidade de pessoas que estavam nela, esse é um problema, né? Na Esse é um verdade. problema que foi informado nessa notificação feita à Marinha. Então, se houver outra reincidência e essa embarcação estiver passeando pelo rio, vamos supor, com 20 pessoas e tiver 10 coletes, o bombeiro pode entrar em ação e reter, por exemplo. Sim, embora não seja o nosso foco principal. Nós optamos por não se envolver nesse tipo de demanda. No entanto, se a gente perceber em loco o risco iminente à vida, a gente atua. Exatamente por isso que eu perguntei, sargento. Porque talvez não seja o foco do bombeiro, não é esse, é claro, né? Mas se vocês tomarem conhecimento de uma situação como essa, não vão deixar uma catástrofe acontecer. Claro que não. É óbvio Nenhuma que não. hipótese. É isso. É por isso minha curiosidade, tá? Por isso que eu estou perguntando. Bom, além desses problemas que a gente está tendo de acidentes na nossa estrada, devido a buracos, manutenção e imprudência por parte das pessoas, temos também esses pequenos incidentes dentro do rio, com essas embarcações. Mas, pelo visto, são todos incidentes que pode acontecer e não diria que é imprudência, pelo que eu estou percebendo. Olha, eu falo que pela profundidade desse rio e pelo risco que ele oferece, nós temos poucos afogamentos aqui. O bombeiro em Tumbiara, embora nós não tenhamos um posto avançado lá no Paranaíba, eu acho que o coronel Juliano comentou sobre isso, Comentou. né, até da intenção de ter esse posto. Parece que ele está brigando com isso, desse a gente posto aí. esbarra na dificuldade de efetivo, né? Enfim. Então, nós temos uma resposta rápida. Por 2 vezes nós já conseguimos chegar antes da pessoa afundar. Então, se você está conduzindo uma moto aquática, que eles chamam de jet ski, e sofre um acidente, se você está de colete, bateu a cabeça, está lá inconsciente, mas está de colete, a chance do bombeiro conseguir te resgatar e fazer um procedimento para manter sua vida é muito grande. Se você está sem o colete, a chance de você desmaiado, afundar, é muito grande. E aí, quem está desmaiado está respirando. Você está debaixo d'água, você vai se afogar. Lembrando que o nosso rio ele é extremamente fundo, né? Fundo, mais de 20 metros de profundidade. De 20 a 30 aqui é tranquilo. É um rio perigoso, então. Bem, bem perigoso. Sargento, eu queria agora fazer algumas perguntas sobre algumas situações que andam acontecendo na cidade de Tumbiara, que está sendo muito comentado. É do meu interesse, que é política, e eu quero saber a respeito. Vamos deixar o sargento um pouco de lado e agora eu quero falar com o Fabiano Tiso. Eu queria saber a sua opinião a respeito do projeto dos nossos vereadores sobre aquela gratificação de R$ 4.500 para cada um dos vereadores que compõem a mesa diretora ou que está em uma comissão da Câmara agora, sem nenhum tipo de discussão com a população, sem nenhum tipo de justificativa. Eu participei da sessão que foi a votação, não houve discussão, 2 pessoas falaram, mas discutir com a população não teve discussão. E também não teve uma justificativa. E antes que alguém diga que aqui ninguém disse que o projeto é imoral. Aliás, ilegal, desculpa. Ninguém falou isso, em momento algum, nem na sessão. O que a gente está falando é que o projeto é imoral. Por quê? Não há uma justificativa, não tem uma atividade extra que o nosso vereador está desempenhando para ele receber uma gratificação tão alta, de R$ 4.500, para quem já tem um salário tão bom. Então eu quero saber o seu ponto de vista como cidadão daqui da cidade. O que o senhor acha a respeito dessa gratificação que eles criaram para eles próprios?
Que sinuca de bico em volta. Vamos lá. Não viu nada. Antes de mais nada, eu quero aqui dizer meu respeito e minha admiração por todos que estão lá, que foram eleitos pelo voto, eleitos pelo povo, né? Eu fui candidato, eu perdi um pleito, mas tenho um profundo respeito por quem foi eleito. Se eu estivesse lá, Tiso, eu não votaria um projeto desse. Tipo Zé Orestes, então. Eu seria oposição a essa questão. Em contrapartida, eu acho que a população deveria ter enchido a Câmara e brigado para que isso não fosse para frente. Não adianta a gente ficar aqui, é imoral, é um absurdo, se a casa é do povo e o povo não vai lá questionar. Nós temos o dever de cidadão ir lá e questionar. Antes de falar, depois que aprovou, e aí? Aprovou, agora não adianta eu falar. Eu fui lá como cidadão, eu briguei, eu levantei a voz, eu pedi para falar na tribuna. Então, se você que vota para colocar o vereador lá e depois simplesmente virar as costas, deixa isso lá, eles que se resolvem por lá. Então, acho que a culpa, e aqui eu estou abrindo o coração, é muito mais nossa do que deles. Nós temos que cobrar. Nós temos que exercer nosso papel de cidadão. Ir lá e cobrar, ir para a rede social, fazer store, fazer rios, gritar. É a única voz que nós temos. Eu entendo o seu ponto de vista, Fabiano. Você está entendendo? Eu entendo esse detalhe que você comentou agora. Eu não votaria. Eu não concordo. Eu, Fabiano Tiso, não concordo. Mas, se perguntar, você foi lá, Tiso? Eu não fui. Mas, Fabiano, me desculpa. Os vereadores são os representantes do povo, correto? Sim. Eleitos pelo povo? Sim. Democraticamente. Sim. Bonito o discurso, né? Mas os representantes do povo, eles não deveriam estar brigando pelos interesses do povo? Eu digo que nós temos muito o que fazer em Itumbiara. Nós temos muito o que fazer por Itumbiara. Então, quem está lá dentro é uma ótima oportunidade para mostrar que veio. Você fazer uma política sem o mínimo de oposição não é política. Política é debate. Se você concordar com tudo que acontece, fazer tudo que favorece a uma... Como é que eu vou te falar o nome? A um lado só? A um único interesse. É muito complexo isso, porque você favorece um lado, você prejudica boa parte da população. Me permita colocar o meu ponto de vista a respeito desse termo de oposição que a gente utiliza muito no meio político, né? Eu sou oposição, eu estou na oposição, etc. O que eu observo, o que eu penso é o seguinte: até a eleição existe uma oposição, existe uma pessoa que é a favor do governo, por exemplo. Vamos falar sobre a eleição dos vereadores. Já tinha o prefeito lá, estava eleito, e aí a gente teve a eleição dos vereadores. E aí tem aquela turma que se diz oposição e tem aquela turma que se diz a favor do governo. Mas eu acreditava que deveria funcionar da seguinte forma política. A partir do momento que o vereador foi eleito, ele saiu da campanha, não existe mais oposição. Porque ele está ali para representar o povo. Ele está ali para defender a população. Então ele é oposição a quem? Não, aí é que tá. Aqui, que fique bem claro, talvez não ficou claro para você. Eu não estou me referindo aqui a questões de como o prefeito pensa, ou como que ele quer que atua. É oposição à opinião do colega, não é porque você está pensando que tem que aprovar isso que eu tenho que concordar contigo. Não, eu vou concordar, você aprova o meu projeto, depois eu aprovo o seu. É isso que acontece hoje, vamos falar de forma clara. Eu entendi isso. Entendeu? Eu entendi. O que eu estou tentando explicar para você, isso vai Fabiano, beneficiar a população em quê? Exatamente. É quando a gente deixa de existir aquele candidato para existir aquele representante do legislativo ali, o vereador propriamente dito, não existe mais oposição. Ele está ali para cuidar da população, os interesses da população. E o que a gente vê na prática é exatamente o oposto. Então o que a gente fica observando e fica às vezes indignado e assustado ou impressionado é como é que um vereador
Ele cria um projeto para aumentar em R$ 4.500 a gratificação dele, o salário, seja lá qual for o adjetivo que você queira utilizar, sem nenhum tipo de justificativa, com a população tão carente, com a cidade tão carente, precisando de tanta coisa na cidade. Apesar da administração ser boa, eu particularmente acho a gestão do Johnny muito boa, mas ainda tem muita coisa que depende de recurso. Toda postagem, você deve acompanhar Facebook, redes sociais. Toda postagem, quando a pessoa fala sobre saúde, a população vem criticando de cima até embaixo. Não aparece um elogio. Vem reclamar que UPA está lotada, atendimento leva 3, 4 horas, funcionário tratando mal. É de cima até embaixo. Eu li todos os comentários. Eu arrumo tempo para ler todos os comentários. Não tem um elogio. O pessoal fez uma postagem, acho que a secretária de saúde, ela fez uma postagem a respeito do CAIS, né, da policlínica, que está ampliando, está um espetáculo aqui lá. Tem 2 anos que está fazendo, mas está ficando um espetáculo. Seria bom se ficasse pronto um pouco mais rápido, mas está realmente ficando bonito. Quando aquilo lá ficar pronto, vai dar até gosto. O problema é quando. Mas a gente vai na postagem, ver, assistir o vídeo da secretária, a população reclamando de cima até embaixo. Mas aí, Walter, a questão da saúde, ele é um problema, não é só municipal. Ele é federal. Concordo. É geral. É geral. A saúde, ela tem um custo muito alto para o município. Muito alto mesmo. Você sabe quanto custa a manutenção de uma viatura? A saída de uma viatura numa ocorrência? Ela custa uma fortuna para o município. Medicação, eu estou falando aqui de salário do médico, salário do enfermeiro, salário do socorrista, do bombeiro. Ela custa dinheiro. Né? É muito difícil você gerir isso porque é um problema federativo, não é só municipal. Agora eu tenho que ser, vou gerar uma polêmica aqui. É um ambiente extremamente estressante. Quem trabalha em hospital geralmente faz escala, sai do municipal, vai para o São Marcos, sai do São Marcos, vai para o particular, sai do particular, volta para cá. O cara tenta suprir o salário dele trabalhando em vários lugares. Isso gera cansaço, isso gera estresse, isso gera N problemas de saúde naquele profissional. E ele trabalha só com tragédia, só com pressão o tempo inteiro. A gente vomitando, a gente defecando, a gente sangrando, a gente gritando de dor, é cólica de rins e por aí vai. Então é um ambiente muito difícil do profissional se manter na linha 100% do tempo. Acho que ele precisa até procurar ajuda em alguns aspectos. E não descontar isso na população, isso eu concordo plenamente. Mas eu tenho que aqui tecer também elogios. Eu conheço equipes que trabalham nos hospitais que são fenomenais. Principalmente de emergência. Até dentro do municipal. Agora, aquela demanda ambulatorial, aquela demanda da dengue, tá com surto de dengue. Aí nós temos outro problema, que reflete lá na saúde, mas não é da saúde. É um problema epidemiológico. Aí, quais ações estão sendo feitas para evitar a proliferação da dengue? Limpeza de terreno? O cidadão está fazendo limpeza do terreno dele? A prefeitura está limpando o terreno? Nós estamos tentando diminuir esse foco? Está fazendo fumacê? Aí são outros fatores que refletem aonde? No inchaço dos hospitais. E aí estoura tudo lá. Aí o problema é da saúde, mas na verdade o problema veio daqui e canalizou lá. Eu entendi seu ponto de vista. A grande verdade é que os problemas estão correlacionados. Então, Isso é estão fato. correlacionados, mas estoura sempre na saúde. É claro, a saúde é o final. É o final. E é o mais delicado também. Então, aí você chega, eu já cheguei com o paciente lá e gente esperando 3 horas, ficou bravo até com o bombeiro. Não é possível passar mais um na frente, a gente faz a triagem. Se for uma coisa muito simples, eu não passo para emergência. Eu não passo. Já teve gente que ficou bravo comigo, mas eu vi que não era nada, queria justamente furar a fila, eu deixei lá na triagem. Então, é muito complexo isso, eu não posso colocar a culpa só neles, não. Tá? A reforma do hospital municipal, acho que a gente merecia um hospital maior? Merecia. Merecia não, merece. A cidade merece um hospital maior. Agora, já pensou nos recursos, na dificuldade que é para trazer isso? Aí eu trago a mega da estrutura, e agora eu tenho uma mega estrutura de profissionais também para trabalhar ali? Será que eu vou dar conta de manter isso? Porque construir talvez é o mais fácil. E a manutenção disso depois? Agora, houve uma reforma do municipal. As alas que foram reformadas ficaram muito boas. E funciona. Eu te falo porque eu estou lá
15 vezes num dia. Agora, você foi lá e não foi atendido, eu entendo perfeitamente. Quando eu rompi os ligamentos do ombro, eu fui chamado para fazer cirurgia 2 anos depois. Eu não tinha plano de saúde na época, eu não era adepto ao plano de saúde do Estado, o IPASO. Então eu fiquei 2 anos aguardando a cirurgia. Entendeu? Isso que era cirurgia eletiva. E meu ombro saindo do lugar. Mas eu fui chamado em um momento. Aí a culpa é do município? Não, a culpa é do sistema. Tá inchado. Então, sinceramente, eu não culpo só a administração em decorrência disso, não. Então, perfeito. O seu ponto de Do meu vista, ponto de vista. ele é interessante e ele amplia a discussão, na verdade. Precisamos melhorar muito. O que não falta aqui no nosso país é detalhes para serem melhorados. Vamos tentar manter o nosso foco, então, mais no município, não federalizar muito o nosso diálogo, senão a gente vai sair daqui 5 anos daqui, se for para falar do governo, apesar desse governo maravilhoso, né? Mas tudo bem. Então, voltando ao município de Itumbiara, não houve discussão para criar esse projeto, não tem justificativa, não tem nenhum porquê. E os vereadores, eu acredito que, eu já disse e vou repetir, eles estão lá para representar os interesses da população. Mas eu já comentei isso em outras ocasiões, Fabiano. Depois que o vereador ele é eleito, ele esquece desse pequeno detalhe. E ele parece que ele vai cuidar dos interesses próprios. Tanto que esse projeto de gratificação ele foi votado em uma sessão que foi marcada para sexta-feira, nem tem sessões na sexta-feira, geralmente eles não fazem isso. Foi votado, com exceção do Zé Orestes, que votou contra, e a segunda votação seria na sessão do dia 19, o dia 29, alguma coisa, acho que 19 mesmo. E aí eles anteciparam para segunda-feira subsequente. Então, assim, na sexta foi a primeira votação, e na segunda, a segunda votação, e o projeto estava aprovado. Sem o mínimo de discussão. Ah, e tem outro detalhe importante desse projeto, que eu não comentei anteriormente. Existe uma gratificação não, um vale alimentação, se não me engano, o valor de R$ 750 para os servidores da Câmara. Então a bandeira que os nossos vereadores levantaram foi essa, que os servidores da Câmara, inclusive foi mencionado até uma senhora que faz café e outra da limpeza, que elas iam ganhar esse vale alimentação de R$ 750, que é claro que todos concordam que é algo, sim, muito bom. E para essas pessoas que ganham tão mal, digamos assim, ganham um salário, ganham muito pouco, um vale alimentação de R$ 750 vai fazer muita diferença na vida dela. Muita diferença mesmo. Só que o que eu achei leviano por parte dos nossos vereadores é colocar no mesmo projeto uma gratificação de R$ 750 para o servidor e uma gratificação de R$ 4.500 para o vereador. Eu achei muito, muito leviano da parte deles. Tanto é que o Zé Orestes apresentou uma emenda para separar os projetos. Ele falou assim, separa os projetos e vão votar. Apesar que eles iam aprovar de qualquer forma, né? Afinal de contas, os 11 votaram a favor da gratificação de 4.500. Mas o Zé Orestes pediu para separar. O que eu acharia interessante seria os vereadores perguntar para a população da cidade o que eles acham disso. Já que o poder emana do povo, eles são representantes do interesse do povo lá na Câmara, pergunta para a população se ela concorda com esse aumento. Eles trabalham para a população, correto? Pergunta para eles. Vamos ver se a população concorda. Porque eu acho que na cabeça deles está corretíssimo esse aumento, essa gratificação. Eles fizeram muito bem, mas eles vão descobrir, através da população, que ninguém está satisfeito com isso, ninguém concordou com isso. Apesar que a gente não tem que concordar. Eles são as autoridades, votam e está determinado. Outro detalhe interessante, Fabiano, que aconteceu nessa sessão, foi a Marli da Saúde, ela manifestou. O presidente da Câmara chegou a chamar a segurança para deter a Marli, porque ela manifestou na Casa do Povo. Então agora o cidadão de Itumbiara, ele não pode manifestar na Câmara dos Vereadores. E ela não foi desrespeitosa. Antes que alguém diga que ela faltou respeito com alguém, não. Ela não faltou respeito com ninguém. Mas de onde ela estava, que é no auditório, ela manifestou. De forma educada, disse que esse projeto não deveria ter sido votado, não é justo. Ela fez os comentários dela, mas eu estava lá e ela não faltou com respeito com ninguém.
e foi chamada segurança para tirá-la da Câmara. Mas ninguém apareceu para tirar ela. Tudo bem. E um outro detalhe é que outras pessoas manifestaram com cartazes e tudo mais, e foi dito que ela estava fazendo baderna na Câmara. Teve pessoas que utilizaram até termos mais pesados. E não é isso que estava acontecendo. Então, sobre o que você falou, que a população deveria estar lá para cobrar, eu acho que não, porque é o representante do povo que está ali, é o vereador. Ele deveria cuidar do interesse da população. Começa por aí. Mas ele não está fazendo isso. E quando aparece a população para cobrar, chama o segurança para colocar a pessoa para fora da casa do povo. É isso que eu não estou entendendo. E detalhe, teve um vereador no final da sessão que teve a coragem de pegar o microfone e de dizer que é uma pena, com a casa cheia, que pessoas da cidade vão até a Câmara para vaiar e criticar. Descobri nesse momento que você não pode criticar um vereador da cidade de Tumbiara. Eu nem sabia desse detalhe. Mas não pode criticar. E também não pode vaiar ele. Apesar que vaiar não é muito interessante, mas aparentemente a população não pode manifestar na Câmara dos Vereadores. É a situação muito complexa, né, Walter? Porque é a casa do povo, né? É um direito que não pode ser retirado. É constitucional, né? Volto a repetir, não votaria se eu estivesse lá. E o que me deixa preocupado e triste, às vezes, é que as eleições chegarão e isso cairá no esquecimento. Eu posso te garantir isso. No que depender de mim, não. Não, mas a grande massa, depende de muitas coisas. E aí, isso passa. Até lá foram mais 4 anos, foram mais 4 anos de R$ 4.500 por mês. E aí, alguns são reeleitos, né? Então, eu não posso usar um termo mais pesado aqui, embora eu queira, mas eu não posso. Eu não estou a fim de responder nada judicialmente, mas é complicado. É o Brasil, né? É o Brasil. É o Brasil, né? Eu falei no É início da o entrevista. jeito brasileiro, né? É isso, o povo é corrupto. Quando eu fui pré-candidato, eu recebi 600 pedidos como pré-candidato de cesta básica, dinheiro, gasolina, fila de cirurgia, arrumar carro, estava na oficina, e por aí vai. Então, aquilo me deu uma desanimada na hora, porque eu tinha tanto projeto bacana que eu queria implementar na época, e aquilo foi me desanimando, foi me dando aquela coisa ruim no estômago. Eu falei, rapaz, será que eu quero entrar nisso mesmo? Porque será que eu vou passar por isso? Será que a pressão para você se corromper é tanta o tempo inteiro desse jeito? Por isso que eu te falo, isso, embora seja, como você falou, imoral, né? Muitas pessoas entendem como imoral. É só R$ 4.500. Não está saindo do meu bolso? Tá saindo do seu bolso, está saindo dos cofres públicos, né? Lá na frente isso se reverte. Se reverte. Se reverte de que forma? Na pré-campanha, na campanha. Se reverte. Então isso é triste, mas é uma realidade geral. É triste. Mudando um pouco de assunto, eu fiquei sabendo hoje que você já foi candidato a vereador, né? Sim. Foi na Esse campanha último anterior? pleito. Esse último pleito. Nesse último? É. Então tem pouco tempo, 1 ano. 1 ano. Era algo que a minha categoria pedia, né? Nós temos hoje representantes da Polícia Militar, já passaram pela Câmara, Uhum. já passou pelo Senado, já passou, enfim, né? Deputados federal, estadual, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e não tivemos ninguém do Corpo de Bombeiro. É verdade, eu não me Não recordo. tivemos. Então, a instituição, eu acho que com um representante dentro de cada órgão, ela se fortalece. Ela se fortalece de recursos, de poder, de fala, né? De poder de argumento. Então, eu resolvi me lançar pensando nisso, no fortalecimento da categoria e naquilo que eu acredito que eu poderia trazer de bom para a população. Porque o vereador, na verdade, ele propõe lei, né? Ele trabalha em prol do povo. Nem sempre vai conseguir aprovar tudo que ele quer. Ele vai fazer o projeto dele e às vezes não vai passar. Mas se você tem a boa intenção e tem projetos interessantes para atender a população,
Eu acho que já é a luta do vereador, é essa mesmo. E eu pensava nisso o tempo inteiro. Eu tenho meus projetos tudo guardado, né? Quem sabe futuramente eu me animo novamente a mexer com isso. Eu também acredito que quando um vereador ele tem um bom projeto, na minha cabeça eu não entendo por que que os colegas dele não vão votar a favor desse projeto. Aí eu vou até aproveitar e comentar, eu falei no início do vídeo que eu estou fazendo o dossiê dos vereadores da cidade, e eu já fiz do pastor Ailton, do vereador Ailton, e um dos projetos dele é a volta do Fumacê. E outro dia eu vi o Fumacê passeando pela cidade de Tumbiara, vi até uma publicidade sobre isso. E é de extrema importância que isso aconteça, ainda mais agora que está tendo essa epidemia de dengue. Então eu lembrei dele na hora. Falei, será que isso aí é dedo do vereador Ailton? Provavelmente é dedo dele. E do prefeito, é claro, né? Porque o prefeito tem que sancionar também. Mas é um projeto que não tem o que discutir. É questão de saúde pública, né? É, Questão então, de assim, saúde está cuidando da pública. população, ele está fazendo o papel dele, que é cuidar dos interesses da população. Eu tinha muita coisa em mente, questão daquela entrada de Itumbiara, para quem vem de Minas Gerais, não tem placa nenhuma dizendo onde entra para Itumbiara, aquele Nenhuma trevo, placa tem mesmo. muito acidente ali, saída de pista, perto daquele da Ana Paula Show, né? Não sei se eu posso falar o nome aqui, igual eu já falei, Não tem problema não. né? Ali precisa. Ali tem uma placa indicando Itumbiara, só uma Não placa tem, bem. não. Nada, nada. Nada, nada, nada. É verdade, não tem não. Escuro, um breu danado. Ah, enfim, ali tinha que mexer. Eu tinha projeto para a área de educacional, com a criação do Colégio Dom Pedro II, que era no padrão do Colégio Militar. Muita coisa que eu propus na minha campanha, né? Então, algumas coisas que eu propus até foram copiadas por outros candidatos, mas enfim, não deu certo. Eu não tinha recurso para trabalhar e fazer uma campanha política sem recurso financeiro é muito difícil, né? Mesmo assim, eu tive 460 e poucos votos. Se eu tivesse feito aí em torno dos 550, provavelmente a minha colega Dalila ou eu teria entrado. Teve uma quantidade até boa de votos, né? Primeiro pleito sem recurso financeiro, É, né? Foi bom, foi foi ruim sim. não. Foi muito bom. Fabiano, vamos falar sobre outro assunto aqui então agora? Apesar que esse é muito interessante, né? Mas além do Fabiano, o Sargento Tiso, o que mais que a gente pode falar a seu respeito? Você tem outras atividades além do Corpo de Bombeiros, além da sua vida extremamente ocupada com família? Já dá pra perceber que você acompanha muito seu filho, né? O que mais que você desenvolve no seu tempo que você não tem? Lá dentro da instituição, por exemplo, eu trabalho com os Bombeiros Mirins, é um projeto que eu gosto muito de trabalhar, é um projeto que trabalha cidadania, hierarquia, né? Então eu já estou à frente, junto com o Cabo Gessé, que é um grande parceiro meu, há 3 anos com esses Bombeiros Mirins, formamos várias turmas já. Desculpa, esse projeto Bombeiro Mirim é uma vez por ano. Ele era uma vez por ano, com 2 aulas semanais. Hoje nós temos o Bombeiro Mirim itinerante, que é de 21 dias, totalmente bancado pela prefeitura. E temos o Bombeiro Mirim estadual, que é de julho até dezembro, 2 aulas por semana. Eles dividiram porque tinha uma demanda muito grande de municípios pequenos que queriam esse projeto. Então nós abrimos 21 dias, inclusive eu estou indo agora dia 1º para o Panamá, vai ser a primeira cidade aqui no sul do estado que vai ser contemplada, e nós ficaremos lá de segunda a sábado com os bombeiros mirins por 21 dias. Ele é mais dinâmico, mais rápido, Uhum. mas para as crianças terem contato, né, com as atividades de bombeiro, Explica um enfim. pouco o projeto Bombeiro Mirim. O que acontece exatamente com essas crianças? Elas têm nós acompanhamos elas nas escolas, então a gente pega lá desde a matrícula, quanto que ela tem de nota na escola, comportamento, né? E Então até comportamento até entra nessa história. comportamento. E aí a gente começa a trabalhar criança por criança. Então aqui eu tenho um problema cognitivo, aqui eu tenho um problema disciplinar, aqui eu tenho um problema familiar, e a gente começa a trabalhar isso com a criança dentro do projeto, né? E aí a gente desenvolve as atividades de bombeiro, resgate, salvamento, incêndio, trabalho em altura, mas de forma lúdica, mais simples, brincadeiras, né? Tudo com bastante segurança. E a gente consegue com isso, e trabalhando também a hierarquia, a disciplina, que é a parte em que eles marcham, desfilam, né? Trabalhar essa parte da escola. E até hoje, 100% das crianças tiveram a melhora na escola. Melhoras significativas na escola e de comportamento. Interessante.
né? E isso nos satisfaz demais. É Qual o a faixa que etária do Bombeiro Mirim, de 9 a sargento? 11 anos. Programa totalmente gratuito, recebe todo o uniforme, alimentação, tudo feito na sede do Corpo de Bombeiro. No caso do Panamá, vai ser feito no ginásio, mas com acompanhamento do Corpo de Bombeiro. Nada pago, nada. Vocês do Corpo Bombeiro têm que se virar do mesmo jeito que o Tenente Coronel Rafael Carmo se vira com um monte de cidade aqui ao redor, né? Tudo é Sim, nós responsabilidade de cuidamos hoje de vocês. 5 municípios, né? Então, Bom Jesus, nós temos um destacamento hoje, avançado, a Cachoeira Dourada, Buriti Alegre, Panamá e Tumbiara. E por vezes, a gente acaba atravessando para Minas e prestando aquele primeiro atendimento ali na região de Araporã até próximo Centralina. Não deixa nada faltar, na Não deixa. verdade. Nós já fomos orientados a não atender em Minas, né? Por questão de legislação mesmo. Mas o coronel até fez uma pergunta, tá, e aí? Eu vou falar por quê pro juiz? Que eu deixei morrer lá queimado porque tá no Minas Gerais? Tá entendendo? Então, Uhum, a gente acaba enfrentando essa questão disciplinar aí e acaba atendendo. perfeito. Sargento, além do projeto Bombeiro Mirim, eu queria até fazer um comentário. Vocês nunca pensaram em fazer um projeto Bombeiro da Terceira Idade, não? Pra gente poder fazer um curso, aprender, ficar Vocês mais já, capacitado? vocês já dá muito trabalho pra gente, travando coluna, machucando Não, aí, assim também mas... não é tão né? terceira idade, não, sargento. Que isso? Então, mas assim, a gente atende hoje as pessoas na fase adulta, né? Com algumas palestras de primeiros socorros. A gente faz um trabalho nas escolas. Nós temos a Lei Lucas, que a gente aplica nas escolas municipais e estaduais. O que é a Lei Lucas? Lucas foi uma criança que perdeu a vida através de um engasgo. Numa saída de férias, ela engasgou um pedaço de salsicha. Nenhum monitor sabia fazer primeiros socorros e ela perdeu a vida. Lucas Begali, eu acho que é esse o nome. E a mãe foi em cima de deputados, criaram uma lei chamada Lei Lucas. Então, todas as escolas, todos os centros particulares, estaduais, municipais, tudo que trabalha com público de criança, os profissionais têm que ter esse curso. E na rede pública, o bombeiro oferta esse curso. Então, todos os professores hoje da rede municipal de Tumbiara passam por esse curso conosco, certo? E também da rede estadual. A rede privada, ela tem que contratar empresas particulares que ofertam curso de primeiros socorros, certo? Então, é outro trabalho que a gente faz. Treinando essas pessoas, capacitando essas pessoas para resposta de emergência. Além das CIPATs, nas empresas, que a gente participa com palestra, no próprio serviço preventivo de vistoria e inspeção em edificações, o bombeiro às vezes traz alguma informativa a mais para os responsáveis. A nossa área é muito vasta, muito dinâmica, né? Então a gente atua em várias vertentes. Mais ou menos onde tem risco, tá o bombeiro lá, né? Nós estamos atuando. É que Tem às vezes a dedo do pessoa só bombeiro. enxerga aquilo ali, né? Aquele acidente. Mas tem um campo imenso que a gente trabalha para evitar que se chegue até um incidente. A prevenção é melhor, né? A prevenção é melhor. Eu imagino. Então é isso. Hoje eu trabalho ali no bombeiro, às vezes eu ministro alguns treinamentos de normas regulamentares, normas de segurança, como trabalho em altura, espaço confinado, manuseio de líquidos inflamáveis, né? O treinamento que eu não faço hoje, até por impedimento legal, é o treinamento de brigada. Esse eu não realizo. Mas os treinamentos em empilhadeira, ponte rolante, esse negócio tudo a gente costuma fazer de vez em quando. Eu acho que eu me recordo, o senhor deve se recordar melhor que eu, que alguns anos atrás, no edifício executivo, tinha treinamento dos bombeiros que Sim, descia, acho que fazendo sim. rapel, alguma coisa assim. Eu lembro de assistir uns 2 ou 3 desses já. Naquela ocasião, nós não tínhamos torre de treinamento no batalhão. A torre era muito precária. Com a reforma do nosso batalhão, ah, nós conseguimos fazer uma torre de treinamento bem, bem completa. Então, hoje a gente faz ainda essas incursões em edificações, mas assim, são casos extremamente pontuais. Chegou um equipamento novo, vamos testar lá. Vamos fazer um comando crawl, que é a travessia de uma edificação para outra através de um cabo. A gente fez lá naquele condomínio do Juscelino Kubitschek. Passou de um prédio para o outro. Vão usar uma Mac SCAD numa descida de grande altura. A gente usa ainda, mas, no contexto geral, o quartel hoje nos atende de forma bem completa, Entendi. né? Sargento, uma outra pergunta. É, em termos gerais, como é que anda a segurança do itubiarense? Essa frequência de acidentes, o Olha, senhor acha que está tendo. é, é,
o que o senhor comentou sobre diminuir os acidentes, o tenente Rafael Carmo, ele também já havia comentado e trouxe o número de 25% que diminuiu devido aos radares que o prefeito Sim, implementou. sim. Então isso foi muito bom. Só que nós sabemos que o que não falta na cidade é motorista que não sabe dirigir e que é imprudente, passa direto por esquina. Tem uma esquina famosa, que eu não me recordo o nome dela agora, que tiveram vários acidentes. Lá Bairro teve Afonso óbito. Pena. Eu Lá no não bairro lembro. Afonso Pena, lá na Caetés, eu acho. Um motociclista morreu. No dia seguinte teve outro acidente. E parece que foram 3 ou 4 acidentes, quase que um Mas se decorrente você do for outro. lá, tem a placa de pare e tem a Tem, sinalização tem. no chão, Não, a sinalização tem. O problema de né? Tubiara não é a sinalização. Agora, aí a PM poderia falar melhor que eu a questão de fiscalização desses veículos. Eu vi que está intensificando bastante essa fiscalização. Parece que antes tinha um problema da questão de pátio, e isso foi resolvido nessa gestão agora Foi. do Johnny, ele conseguiu resolver isso. Uhum. Né? Mas assim, ó, a implementação dos radares, os pontos críticos, JK com Afonso Pena, acabou o problema. A Córrego Trindade com a Leopoldo de Bulhões, acabou o problema. Ali tinha acidentes gravíssimos. A Itarumã, a gente espera que agora colocou os 2 radares lá, isso diminua. Rua da Máquina com a Itarumã. Meu amigo, eu já fui nos 3 óbitos ali. Mas ali não tem solução, não? Tem? Porque tem Não, semáforo e depois do tudo. radar, diminuiu bastante. Depois do radar diminuiu Eu bastante lembro que tinha mesmo. muito acidente naquela Tinha, esquina. naquela esquina era muito complexo. Então, o radar é ruim. Eu tomei uma multa. Eu esqueci do radar. Né? O radar na Anhanguera, acho que é 40, eu passei a 60 por hora. A culpa é do radar? Não, Não. a culpa foi minha. Uhum. Eu passei. Essa quilômetro de cabeça quente ali e tal. E ali é um ponto interessante, porque você vem na Anhanguera, você vinha lançado e já cai na Paranaíba, que é uma curva, que é um cruzamento de 3 vias. Então você tem ali o cruzamento da Anhanguera, da Paranaíba, da... Como é que chama aquela rua lá? Jacinto? Não, não é Jacinto. Eu sei que rua é, mas o Eu não me nome lembro o nome agora. Tem quem vem ali do supermercado e vai... Então assim, é um Deus nos acuda aquele cruzamento. Acabou o problema, porque o veículo chega com menor velocidade. Então, isso foi importante. A gestão atual da prefeitura, e eu tenho que elogiar, tem que criticar, eu critico, mas eu tenho que elogiar que atendeu. Tem muito pedido que o bombeiro fez que foi atendido. Né? A Vida Beira Rio, quantas pessoas perderam a vida na Vida Beira Rio? Acidentes gravíssimos, que a mais de 100 km por hora naqueles coqueiros, né? Nas palmeiras, né? Coqueiro nas palmeiras, e hoje diminuiu. Agora, ainda tem a questão da embriaguez? Tem a questão da embriaguez ao volante, tem a questão do uso de entorpecente, tem a questão da manobra perigosa. Isso acontece direto. Agora, eu, na qualidade de bombeiro, eu vou chegar para socorrer. Eu não vou ficar ali colhendo quem estava errado, quem estava certo. Eu quero socorrer a vítima, colher os dados dos veículos da vítima e conduzir para o hospital. Aí a PM chega, ela faz o trabalho dela, né? E, em alguns casos, encaminha para a Polícia Civil para fazer o processo investigatório, né? Quando é crime de trânsito. Mas eu acho que diminuiu bastante. A questão da violência. Nós estamos passando ainda por um problema muito sério no serviço de emergência. Algumas operadoras, quando você liga 193, o telefone aqui chama, mas lá não toca. Então você tem a sensação que ninguém está te atendendo. Ah, o bombeiro está dormindo, a polícia está dormindo, não faz nada, o 190. Mas é um telefone na rede. Nós notificamos a Anatel. Aí vieram aqui o secretário de Segurança Municipal. Esse detalhe eu não estava Fiuza, sabendo, não. ele entrou na questão, convocou a Anatel, vieram aqui, resolveu, agora apareceu novamente. Só que não apareceu como antes. Antes nada tocava lá. Agora está pontual. Um ou outro telefone não chama. E isso não era só no 93, era também no 90. E por vezes no 92. Tanto que o SAMU às vezes soltava a nota, telefone 92 inoperante, ligar no telefone tal. O bombeiro também soltou essa nota. Mas você imagina quem está lá na hora, vai lembrar telefone fixo? Não. Não vai. O problema? Não vai. Aí a culpa é do bombeiro? Não é. A culpa da população? Não é. Aí é a operadora. Então aqui, eu tenho 2 operadoras no meu telefone. Se você tem uma assinatura, o meu é de assinatura, ele chama lá. Se tem um pré-pago, não chama. Entendendo? Então, é porque são antenas diferentes, não sei como funciona isso. E às vezes, cai lá em Minas Gerais, porque nós estamos na divisa. Então, cai ligação em Tuiutaba, cai ligação lá em Uberlândia, cai ligação em Tupaciguara. Isso nós estamos trabalhando para melhorar. O Coronel Juliano está em cima, o secretário de Segurança Municipal está em cima,
E nós vamos resolver. Você pode ter certeza que nós vamos resolver Eu isso. não sabia desse detalhe, não. Nem tinha ideia. Nunca ouvi falar, nenhum comentário sobre isso. Pois tem. Eu já filmei isso, joguei na minha rede particular para a população ver que não é mentira nossa. Então, Interessante. né, é uma crítica que nos dói muito quando a gente recebe, mas se a ligação não chega. E outra coisa que eu vejo muito quando você é em Itumbiara, o pessoal grita na rede social, grita que eu falo assim, coloca num monte de grupo da cidade. Cadê o bombeiro? Liga pro SAMU, cadê o SAMU? Cadê a PM? Quais são os órgãos oficiais para acionar? Telefone. Eu não vou ficar olhando o grupo da cidade para ver se está tendo ocorrência. Então a pessoa não adianta o grupo de ocorrência da cidade tal, né? Zezinho da Cachola lá, eu vou chamar lá, não adianta. Eu tenho que ligar 193 ou 190. Aqui, quando eu entrevistei eu acho que o nome dela é Juliana. Me perdoa, esqueci o nome dela agora. Simpaticíssima. Irmã daquela moça que faleceu na faixa de pedestre, que ela foi atropelada. Perto da boate. Isso. Ixi, aquilo deu uma polêmica. Eu entrevistei a irmã dela 4 dias depois do acidente. E aí foi mencionado, inclusive, que o Corpo de Bombeiros demorou a chegar. Foi até... eu até expliquei, falei, ó, o que a população precisa entender, não defendendo ninguém, nem atacando, nem denegrindo a imagem de ninguém, mas é que bombeiro, polícia militar, eles são limitados. Não tem um contingente de 1.000 soldados, o tenente-coronel Rafael Carmo, para atender todas as ocorrências da cidade simultaneamente. Piorou o corpo de bombeiros. Essa ocorrência específica, eu lembro como se fosse hoje, porque eu tive que conceder entrevista sobre isso. Quando alguém conseguiu falar no 93, que foi alguém da Algar Telecom, que estava com Algar Telecom, que o Algar chama lá a qualquer hora, ligou lá, do momento da ligação até a chegada da viatura, foi menos de 1 minuto. Foi menos de 1 minuto, está cronometrado. Nós temos a imagem da viatura saindo e nós temos a ligação filtrada, gravada. O problema foi quanto tempo demorou para alguém conseguir falar lá. Enquanto estava ligando de claro, não chamava lá. Então, quando alguém conseguiu, e tem as imagens do local, quando alguém pega o telefone e fala, pode verificar. Eu tenho as imagens até hoje no meu celular. A viatura chega rápido. Você pega o horário, que a pessoa está com o telefone no ouvido, e pega o horário da chegada da viatura. Sinto muito mesmo pelo ocorrido. Não é a resposta que eu gostaria de estar dando aqui. Eu queria estar dando outra resposta, que a gente acionou e chegou em 1 minuto, e que resolveu, que salvou, mas a demora, neste caso específico, não foi nossa. Foi desse problema na linha de telefone. Esse é um detalhe importante que o senhor está mencionando, porque eu não fazia ideia, Teve mais uma isso. vez. Eu não posso me furtar a dizer isso. Então, que a população entenda, observe esse detalhe importante também. Na ocasião, eu até justifiquei, não, como eu disse, não defendendo ninguém, nem para atacar. O objetivo do podcast, na verdade, nem é esse, é esclarecer. Mas o que acontece? A população ela tem que entender. Eu liguei semana passada para o SAMU, apesar que eu vou procurar o SAMU essa semana, o representante, e vou tentar fazer uma entrevista com ele. Mas eu liguei para o SAMU e eu admito que eu fiquei um pouco irritado com mais ou menos 5 ou 6 minutos de entrevista, de perguntas que algumas perguntas não havia necessidade de fazer, eram dispensáveis. E eu deixei bem claro a partir do primeiro segundo que alguém atendeu a ligação, que eu liguei 2 vezes, na segunda me atenderam, que a pessoa ela sofreu um corte muito fundo e grande na cabeça, que estava sangrando muito. Então era necessário atendimento com urgência. Eu expliquei isso no primeiro instante. E a pessoa continuou fazendo entrevista, perguntou meu nome, até minha idade. Nós perguntamos. Vai morrer aqui a pessoa e a gente está conversando. Nós geralmente perguntamos o endereço, quem está falando e o telefone. Por quê? Eu tenho uma ABINA. Então eu vejo se o telefone está me informando, é o mesmo telefone que está na ABINA, e eu tenho no mapa uma área que fica vermelha, de onde você está ligando. Então nosso sistema, quando você liga, ele mapeia de onde está vindo o sinal. Provavelmente para evitar trotes, esse tipo não de coisa, a rua né? exata, mas mapeia a região. Depois eu começo a perguntar quantas pessoas são e qual a situação. Uma pergunta que às vezes irrita muito o solicitante pergunta se ela quer atendimento.
Porque eu já desloquei viatura para ocorrência várias vezes, já fui como motorista e cheguei lá, a pessoa, não, eles não queriam deixar eu mexer, eu queria levantar e ir embora. Então essa pergunta, ela faz parte. Ele quer atendimento? Não, ele quer. Acabou. Estou despachando a viatura. Não me perguntaram isso. Certo? Não, é porque o nosso sistema é um pouco diferente de filtragem, Uhum. né? Eu não posso falar como que o SAMU atua no contexto fim, porque eu nunca trabalhei lá, né? Tenho inúmeros amigos lá, mas eu não sei como que é o sistema deles de atendimento. Seria importante eles virem aqui para te falar. Uhum. Mas o nosso sistema é esse, é o sistema americano. Filtra e é cronometrado o tempo que eu tenho para sair do quartel. É cheio de câmera para tudo quanto é lado. E aí nós temos a ouvidoria para fiscalizar. Eu sou um servidor público. Eu tenho que te prestar o serviço. Qual é o serviço que eu tenho que te prestar? Aquele que eu gostaria de receber. Eu tenho isso comigo. E os meus colegas têm isso comigo. Peraí, qual é o atendimento que eu queria receber nessa situação aí? Então a gente tenta ser o mais humano possível. E menos militar. O militar, ele entra quando a situação está entrando em crise. Compreende? Uhum. É necessário às vezes. Não, mas eu estou satisfeito com o atendimento do SAMU, bombeiros sem comentários, polícia militar também. Claro que todos nós temos pontos a melhorar, sempre teremos pontos a melhorar, somos seres humanos, né? Mas eu estou satisfeito. A gestão, a cidade, deixa a desejar o papel dos vereadores. O papel e a atitude deles, que fique bem claro. São duas coisas distintas e cada uma, eu não sei qual delas está pior ultimamente. Eu acho que o papel deles está realmente bem complicado. É que fazendo esse dossiê eu estou percebendo, eu estou notando melhor, está muito claro o que cada vereador está fazendo. E parece piada, mas sim, tá absurdo. Ninguém manda me matar, por favor, tá? É só o trabalho de vocês. Relaxa. Eu vou me restringir só naquilo que eu te falei mesmo, na questão da votação. Eu também não sou muito a favor, não sou muito a favor, não. Não sou a favor dessa gratificação, né? Não conversei com nenhum deles ainda, embora eu tenha acesso a todos, né? Sou amigo da Sulemar, sou amigo do pastor Ailton. O pastor Ailton foi meu aluno quando ele trabalhava na Goiasa, com técnico de segurança. Tenho profunda admiração por ele, né? Conheço todos eles na Câmara, tenho muita abertura com todos. Então, volto a frisar, meu respeito a todos. Agora, votaram um negócio que realmente acho que deram um tiro no pé. Acho que deram um tiro no pé. Então, paciência, Eu também acho. né? Sargento, estou satisfeito com a nossa entrevista. Eu acredito que nós abordamos os assuntos mais polêmicos da atualidade. O papel do Corpo de Bombeiros é indiscutível, não tenho o que dizer, a população já sabe. O desempenho do Corpo de Bombeiros de Itumbiara, particularmente, eu acho excepcional devido à entrega de vocês. A verdade é essa. Também sou amigo do Sargento Batista, você deve conhecer, é Lá de claro. Araguari. Gosto demais do Júnior, muito. Fotografei o casamento, a gestação dele. Então, assim, inclusive fiz foto até dentro do quartel. Ficaram muito bonitas as fotos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi o senhor que autorizou a gente fazer foto lá na época. Quando o Batista foi casar, até. Você fala do segundo casamento dele agora, né? Isso. Segundo casamento dele. O Batista é um grande amigo. Eu morava em Uberlândia quando prestei concurso pra cá, então a gente andava muito junto nessa estrada, porque ele morava em Araguari, né? Uhum. A gente chama ele de Batista doido, né? Mas é um cara também muito bom de serviço, excelente mergulhador. Fez um dos cursos mais difíceis da instituição, que é o curso de mergulho. Especializou nessa área. Mergulho é muito perigoso também, E né? nós temos os melhores do estado. Então nós temos lá o Diego Pascoal, o Brazão, o Vidigal, o Batista, o Vieira, Marcelo Vieira, Marcelo eu conheço também. né? O Sub Barcelos, que hoje não mergulha mais, mas foi um exímio mergulhador. Então, assim, são exemplos para nós, né? Eu não me aventurei nisso. Eu tenho um pouco de claustrofobia. Eu não sou muito para essa área, não, tá? Minha área é outra. Mas cada um se destaca num ponto dentro da instituição, né? E isso que mescla e deixa a instituição tão bem alicerçada, Completa, né? Tão completa. Que cada um é bom numa área e isso reflete de forma positiva para a população. Friso, temos erros, trabalhamos para os erros, reconhecemos nossos erros e vamos melhorar sempre para atender a população de Itumbiara e região. Para nós é um prazer imenso. Sou apaixonado com Itumbiara, minha família é daqui, os Tiso, né? Enfim, eu não pretendo sair daqui tão cedo, né?
Então, pretendo atuar aqui ainda como médico, é um grande sonho isso. E é isso, A sorte da população, na verdade. Isso é muito bom, né? né? Goste mais do que eu faço. Gosto mesmo. Sargento, muito obrigado pelo seu tempo. Eu queria fechar a- essa conversa. Essa fatalidade que aconteceu na nossa cidade recentemente com o nosso prefeito, eu não falei sobre o assunto, não toquei no assunto, sobre nenhuma circunstância, em momento algum, nada. Eu queria deixar claro que eu achei uma falta de respeito muito grande a forma que as pessoas falaram sobre esse assunto, a invasão de privacidade, denegrindo imagem de pessoas que falando sobre coisas que não faz a menor ideia do que aconteceu e as pessoas falam, não sabia que o ser humano podia ser tão ruim assim. Mas eu trabalho como fotógrafo, eu sou fotógrafo há mais de 20 anos, na verdade. E eu queria comentar, eu vi o vídeo do prefeito hoje, muito emocionado. Eu nem acreditei que ele teve forças para gravar o vídeo naquele teor. E eu tive o prazer de conhecer os netos dele, principalmente o Miguel, que é o mais velho. Eu eu estava numa manifestação, se eu não me engano, na eleição do Bolsonaro, alguma coisa assim. E Rogério, você pode abrir essa porta, por favor? Cachorrinho que É, é, faz parte. meu filho aqui que tá batendo na Faz porta. parte, eu tenho 2. É, pronto, é que ele Aí. gosta de participar do podcast, ele tá em todos os episódios. Mas enfim, continuando. Então, eu estava numa manifestação e aí eu vi um rapazinho, uma criança muito bonita que chamou minha atenção. Eu estava com a lente, uma teleobjetiva, que é aquela lente especial para fotografar bem distante, né? E eu vi essa criança e ela é muito bonita. Eu comecei a fazer um monte de foto dessa criança, né? E eu não conhecia a criança, não fazia a menor ideia de quem era. Estava fotografando todo mundo na manifestação. E a criança era o Miguel, que é o neto mais velho do prefeito. E quando eu cheguei em casa, eu postei essas fotos na minha rede social. 2 dias depois, a mãe do Miguel bateu na porta da minha casa, dizendo que tinha visto as fotos, que gostou muito e queria que eu fotografasse o aniversário do filho dela. Foi aí que eu fiquei conhecendo o Miguel, a Sara, o Johnny. Ele não era candidato na época, não era prefeito, é lógico, né? E aí eu fotografei alguns aniversários. Tem até uma foto que eu vou mostrar que inclusive, essa foto tem 8 anos, na verdade. E eu queria só dar um recado pro prefeito e pra filha dele, pra Sara. Eu acho que não tem como mais as pessoas fazer oração para levar paz para eles. Foi uma fatalidade, assim, até hoje parece que não dá para acreditar. E aí, vendo essa foto de hoje que apareceu na minha rede social como recordação, que foi feita há 8 anos atrás, é, a gente acaba ficando muito emocionado. Ainda mais vendo o estado que o prefeito ficou, que ele ficou realmente muito abalado. E eu acompanhei esses aniversários, é, era nítido o carinho que ele tinha pelo neto, sabe? O Benício não tinha nascido Não, já tinha, assim, o Benício era um bebê de colo. Mas o carinho dele era muito grande. E aqueles meninos eram bem educados, carinhosos e educados. Só o Miguel, porque ele era maiorzinho, tava fazendo 5 anos, né? Mas foi um absurdo. Eu só vou fazer esse comentário porque eu fotografei a família já. Já fotografei aniversários. Mas não estou tentando surfar em onda de ninguém, aparecer ou fazer sensacionalismo. Muito pelo contrário, não faço esse tipo de atuação aqui no meu podcast de forma alguma e não aceito também. Se tiver um convidado meu que faça, eu corto a entrevista dele, apago e acabou. Mas é só essa parte, dar esse recado pro prefeito e pra filha dele. Não tem como mais a gente querer paz para esse pessoal. Sabe, Walter, eu estou muito acostumado a lidar com ambientes hostis e de grande tristeza. Eu sou muito amigo do Johnny. Eu tenho uma profunda consideração pela pessoa do Johnny, não é nem pelo prefeito, pela pessoa. A primeira grande ocorrência que eu atendi em Tumbiara foi numa das empresas dele. Foi a primeira ocorrência que eu atendi. De lá para cá nós estreitamos essa relação
eu estava muito alinhado agora com a gestão dele, com a questão da defesa civil, a gente tentando coordenar a defesa civil na gestão dele. E eu levei um baque, eu não sei te explicar o tamanho do susto que eu levei naquele dia. Eu perdi as palavras para com o Johnny e com a sua família. O filho dele, o Miguel, o neto dele, o Miguel, lutava jiu-jitsu com meu filho, no mesmo horário, na mesma academia. Então a gente, né, eu não sou um frequentador assíduo da casa da Sara, nunca fui lá, mas com o Johnny eu tenho um pouco mais de estreitamento. Então eu disse uma coisa lá no quartel pro coronel, que é o seguinte: a dor é deles, a comoção é nossa. Essa comoção nunca vai acabar. Todas as vezes que eu vejo um vídeo dele, ou vejo um vídeo dessa situação, vem aquela comoção interna. E eu como pai, eu tô falando como pai agora, eu consigo mensurar um pouco do que o John tá sentindo como avô e pai que é da Sara. Então hoje eu passei uma mensagem para eles, já que você tocou no assunto, mas eu acho também que eu não tenho mais o que falar. Eu perdi o chão com relação a esse assunto. Então, isso que eu vejo o John, eu travo a minha fala. Eu tenho dicção boa, mas eu não sei nem o que eu falo mais. Porque essa dor, ela é eterna deles. Ela nunca vai acabar. E todo aniversário, toda festividade, a todo momento, isso vai vir à tona, né? Ele talvez se acostume com a dor, mas ela nunca vai acabar. Então, eu quero deixar meu abraço a ele, abraço a Sara, né? E é isso. Como você falou, não tem mais nem o que falar, né, sobre isso. É a primeira vez que eu toco nesse assunto e também é a última. Vou falar mais uma vez para que não tenha dúvidas. Não estou buscando surfar na tragédia de ninguém. Já justifiquei. Eu sou fotógrafo e eu tive o privilégio de fotografar aniversários daquela criança. Não tenho intimidade alguma com a Sara. Lidei pouquíssimas vezes com ela, como a mãe dos meus clientes, digamos assim. São dois, eu também. Também não tenho muita intimidade com o John, apesar que, nessa ocasião, há 8 anos atrás, eu presenteei ele com um pôster que eu fui levar lá no Famóveis para ele, de presente para ele. Me lembro disso também. Mas é só lamentar e informar para eles que eu tenho certeza, eu não represento a população da cidade e eu só me represento. E todos os dias, na hora de dormir, na hora de fazer uma oração, eu infelizmente lembro da fatalidade. Às vezes nem dá para acreditar que aconteceu, mas a gente lembra e lamenta pela Sara, que era uma mãe dedicada, com crianças muito educadas, que dava até gosto, o tanto que o menino era educado. O Miguel, carinhoso. Eu lembro de ver o Miguel correndo quando o avô dele aparecia para abraçar. Tirar foto dele sentado no colo do avô. Então, é inacreditável o que aconteceu. Parece que até hoje não dá para acreditar que aconteceu. E é isso. Aí apareceu essa recordação para mim hoje. Eu até tomei a liberdade, mandei pro Erivaldo, que eu tenho mais contato também, e mandei a foto pro Erivaldo. E falei, ó, se achar conveniente, mostra pro John ou pra Sara, tá aí a foto. Mas é isso. Chego de falar sobre isso também, antes que alguém interprete de forma equivocada, mas é só deixar um abraço para eles. Eu nunca postei nada sobre isso, não vou postar. Eu sempre mando um privado para ele ali, alguma coisa. Porque os meninos eram apaixonados com o Corpo de Bombeiro, iam lá, bateram muitas fotos lá, andaram no caminhão. Então, eu acho que foi uma forma de eu preservar a família deles, não falar nesse assunto e não publicar nada. E assim eu fiz. Nem entrevista sobre o assunto eu concedi. Também essa foi, como eu disse, a primeira e a última vez que eu toco nesse assunto e está encerrado. Sargento, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que o seu tempo é escasso e valioso e precioso para a cidade de Itumbiara. E muito obrigado por ter vindo aqui. O espaço está aberto para o senhor e para toda a corporação. Sempre que queira manifestar alguma coisa, as portas estão abertas. Fique à vontade. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado a seus ouvintes pela paciência de nos assistir, né? E continue esse caminho que está muito bem trabalhado o podcast. Não conheci nenhum no nível aqui em Itumbiara. E sempre que possível estarei presente com outros assuntos, com outras polêmicas, né? Talvez eu venha sem a farda, que a gente pode ficar mais à vontade. Tá certo. Um abraço muito obrigado. a todo mundo. Fique com Deus.